E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, o Ivan invadirá o campeonato de xadrez que estará ocorrendo na casa da Celina e vai desmascarar a Maria de Fátima na frente de todos, expondo que ela é uma bandida e que foi a responsável por ter roubado os dólares que estavam com a Raquel. Todos ficarão chocados com as alegações do Ivan, e Fátima, desesperada, negará tudo. O Ivan afirmará que ela é uma bandida da pior espécie e que fez uma coisa terrível escondida, usando os dólares que foram desviados da TCA. O que deixará Odete nervosa o suficiente para cancelar o acordo que ela havia feito com a mimada. Fora de si, a Odete não aceitará as armações da Maria de Fátima e fará uma coisa assustadora com ela, na frente de todos. O que acabará causando uma reviravolta que prometerá deixar o público de queixo caído. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo, se você gostaria que o Ivan provasse sua inocência e a Fátima fosse desmascarada. Tudo poderá acontecer, assim que no mesmo dia em que o campeonato de xadrez tomará forma nas colunas da alta sociedade, Ivan estará em seu quarto, vestindo a camisa recém-passada, ajustando os punhos com firmeza. Enquanto ele ajeitava a gravata, ele pensará alto. Ela não vai sair dessa, não vai. Essa história dos dólares não vai terminar com a culpa caindo em cima de mim. Eu vou provar o que ela fez, eu juro. Dirá ele. Ao fundo, tocará o celular. Ivan franzirá a testa, estranhando o número desconhecido. Respirará fundo e atenderá. Alô? Um silêncio, só silêncio. Depois, uma voz distorcida e tensa. Você está com algo que não te pertence, Ivan Meireles. E se não devolver o que é do Marco Aurélio, vai pagar muito caro por isso. Ivan congelará no mesmo instante. O quê? Quem que tá falando? A voz continuará, agora mais fria. Você sabe muito bem do que estamos falando. Devolva ou sofrerá as consequências. Não estamos brincando. Num impulso, Ivan apertará o celular com força, a raiva pulsando. Ah, vai se catar, rapaz. Vai enganar outro. Eu não caio em trote. E diz pra quem te mandou que eu não tenho medo. Dirá ele furioso. E sem hesitar, desligará a chamada com um tapa seco. Olhará o celular por alguns segundos. A respiração pesada. Ah, é a Raquel. Só pode ser ela. Murmurará. Essa altura ela deve estar desesperada para achar o dinheiro que mandou alguém me ameaçar. Ou será que foi o Marco Aurélio em pessoa? Pensará o rapaz, que começará a ficar com medo. Ivan sentará na sua cama por um instante, o celular ainda firme nas mãos. Mas mesmo com medo, Ivan se levantará, endireitará os ombros e falará para si mesmo diante do espelho. Ai, se eles acham que eu vou recuar, estão muito enganados. Agora virou questão de honra. E seguirá determinado, pronto para o campeonato. Ao dar o último nó na gravata, Ivan soltará um suspiro fundo, passará os dedos pelos cabelos e caminhará até a porta. Pronto para sair. Mas ao abrir a porta de casa, uma coisa acontecerá. Do lado de fora, o detetive Gervásio surgirá do nada, empurrando ele com brutalidade. Num golpe só, invadirá o apartamento de Ivan sem autorização. Com a mão firme,
empurrando um revólver, os olhos em brasa. Fica onde tá, rapaz! E esbravejará Gervásio, trancando a porta com um chute logo em seguida. Nem se mexe! Ivan levantará as mãos assustado. Mas o que é isso? O que tá acontecendo? O senhor perdeu o juízo? Questionará. Não brinca comigo, Ivan. Eu sei que você tá com a mala com os dólares do Marco Aurélio. Dirá Gervásio, rangindo os dentes. Escuta aqui, rapaz. É melhor você entregar logo isso antes que a coisa piore pro seu lado ou pro lado do seu filhinho. Nesse momento, o homem ficará pálido. Do que você tá falando? Eu não tô com mala nenhuma. Responderá Ivan, tenso, tentando manter a calma diante do cano da arma, apontando para ele. Mentira! Você acha que ninguém viu, não? Tá achando que consegue enganar todo mundo? Gervásio dará um passo para frente, colocando o rosto dele no divã. A verdade tá batendo na porta. Se você não abrir, ela entra arrombando. Ivan encolherá em seco, tentando controlar a respiração. Olha aqui, escuta. Eu não tô com essa mala. Eu juro por tudo que é mais sagrado. O que aconteceu foi o seguinte. Eu e a Raquel, minha ex, a gente recebeu essa mala por engano. A gente ia devolver. Mas antes disso, alguém roubou. Dirá ele, olhando nos olhos do detetive. E eu desconfio que foi aquela filha dela, a Maria de Fátima, mimada, ambiciosa, manipuladora. Ela sabia da mala. Ela estava lá e tinha acesso. Gervásio o encarará por longos segundos, avaliando cada palavra. O revólver ainda em punho, mas sem a mesma rigidez. Maria de Fátima? Aquela moça que anda com a família da Odete Reutemann? Perguntará Gervásio, cruzando as peças mentais de um quebra-cabeça perigoso. É ela mesma. Eu tenho quase certeza que foi ela que mexeu nisso tudo. Depois que ela voltou para casa da mãe, começou a se fazer de arrependida. Mas ela estava de olho na mala o tempo todo. Gervásio recuará 2 passos pensativo. Baixará lentamente a arma. Olha, rapazinho, se você estiver mentindo para mim, você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer. Mas se estiver dizendo a verdade, essa Maria de Fátima vai me conhecer e ela não vai gostar disso. Ivan assentirá com firmeza. Olha, eu não mentiria sobre isso. Não com a vida do meu filho em risco. O detetive fará menção de sair dali. Mas antes de alcançar a porta, voltará o rosto com seriedade. Escuta, se eu descobrir que essa mala tá com você, Ivan, eu volto. E volto para te levar pro céu. A ameaçará com voz grave e sem esperar resposta. Gervásio sairá com a mesma raiva com que entrou, deixando Ivan sozinho. Respirando com dificuldade no meio da sala, o coração disparado. Ele se sentará no sofá, os cotovelos nos joelhos, o olhar perdido. Ai, meu Deus, a coisa tá pior do que eu pensava. Agora entrou detetive e tudo, armado no meio. Isso aí não é mais sobre provar minha inocência, não. É sobreviver. Murmurará ele, indignado. Enquanto Ivan ainda estará sentado no sofá, tentando controlar o coração que parecia querer sair pela boca. Do outro lado da cidade, os salões da mansão Reutemann já começarão a se encher com o burburinho dos convidados ilustres. O campeonato de xadrez, idealizado por Celina e bancado por Odete, tomará forma entre bandejas de prata, taças e suspiros contidos da elite carioca. E entre os presentes, desfilando com vestido ajustado e um sorriso de confiança,
e estará Maria de Fátima. Seus olhos brilharão diante dos flashes e elogios, e ela andará de um lado para outro como se fosse a dona da festa. Cumprimentará empresários, rirá com madames e fingirá interesse nos tabuleiros que começavam a ser preparados. Ai, que tudo! Esse ambiente é a minha cara! Dirá ela a uma convidada qualquer. Chique, refinado e competitivo. Mas bastará ouvir um nome para todo o teatro desmoronar. Eu soube que o Ivan Meirelles vai chegar a qualquer momento. Sussurrará um dos convidados de passagem, sem imaginar que Fátima ouviria. No mesmo instante, o corpo da mimada gelará. A taça de espumante que segurava tremerá em sua mão. Ai, que saco! O Ivan aqui nesse lugar! Murmurará quase sem voz. Não, ele não pode aparecer aqui. Maria de Fátima começará a andar em círculos, tentando disfarçar o nervosismo. Levará uma das mãos ao peito, respirando com dificuldade. Ai, eu não acredito! Ele vai me desmascarar. Vai falar da mala, eu tenho certeza. Vai acabar com tudo. Pensará ela desesperada. Por um momento, cogitará ir embora. Mas então, apertará a bolsa contra o corpo e decidirá. Não, eu não vou ir. Você não vai fugir, Maria de Fátima. Não agora. Eu vou encarar isso. Do alto da escadaria, Odete Reutemann observará a movimentação da golpista. E nada lhe escapava. A poderosa descerá com passos firmes e precisos e se aproximará sem ser notada. Oi, tem alguma coisa errada, querida? Dirá ela em tom firme, fazendo a mimada se virar assustada. Oi, como assim, dona Odete? Tentará disfarçar Fátima. Não finge que eu não gosto. Eu te conheço melhor do que a sua própria mãe. Desde que você ouviu o nome do Ivan, você ficou pálida, querida. Andando feito barata tonta. E mais uma vez está me escondendo alguma coisa. Fátima balançará a cabeça. Não é nada, não. Eu só achei estranho ele tá aqui, só isso. Odete cruzará os braços. Você pode até se enganar, mas a mim não. E deixa eu te dizer uma coisa, Maria de Fátima. Eu não suporto ser feita de idiota. Então, ou você me conta agora o que está acontecendo, ou estará fora desse evento. Fora da minha casa. Fora da minha proteção. A jovem arregalará os olhos. Ela olhará para os lados, conferindo se alguém observava e engolirá em seco. Tá bem, dona Odete, eu vou falar. Dirá ela com a voz trêmula. Nesse meio tempo, em outro canto da cidade, uma figura bem conhecida se aproximava com passos apressados do prédio modesto onde Ivan mora. Raquel, com o semblante tenso, baterá com força na porta do apartamento, quase sem fôlego. Até que Ivan abrirá, ainda abalado pelos últimos acontecimentos. Raquel? Dirá ele surpreso ao vê-la ali, mas ela não esperará convite. Me desculpa por invadir assim, mas a situação é grave. É muito grave, Ivan. Eu não sabia quem mais procurar. Dirá ela, entrando e fechando a porta atrás de si. Ivan, ainda perturbado, tentará entender. Calma, o que aconteceu? Perguntará ele,
ao mesmo tempo em que conduzirá ela até a sala. Raquel passará a mão pelo rosto, nervosa. É o Marco Aurélio. Ele descobriu, Ivan. Ele sabe que os dólares estão com a gente, ou que passaram pelas nossas mãos. Dirá ela com a voz embargada. Como assim, Raquel? O que ele fez? Questionará Ivan, ficando mais nervoso. É que hoje de manhã eu recebi uma ligação, uma voz estranha, distorcida. Eles disseram que sabiam de tudo. Disseram que se a mala não aparecesse, algo ruim podia acontecer comigo. E eu juro, Ivan, eu juro por tudo que eu fiquei apavorada. Dirá ela, apertando as mãos no colo. Ivan cerrará os olhos indignado. Peraí, Raquel, você também? Perguntará quase num sussurro. Raquel olhará surpresa. Ué, como assim também? Ivan se levantará num rompante. Olha, Raquel, eu sei que é estranho, mas eu recebi a mesma ligação, a mesma ameaça. Agora há pouco, também com uma voz distorcida, não deu pra entender. Dizendo que sabiam que eu tava com os dólares do Marco Aurélio e que eu ia pagar caro. Andará de um lado para outro, nervoso. Isso aqui tá muito mais sério do que parecia, Raquel. Isso aqui não é só um mal entendido. Tem gente perigosa envolvida nisso. Raquel se levantará mais assustada ainda. A gente tem que devolver essa mala, Ivan. A gente precisa resolver isso agora. Dirá ela quase implorando. Ivan parará diante dela e a encarará. Eu sei que tem que resolver, mas você tá esquecendo de um detalhe. Raquel olhará sem entender. A mala sumiu, Raquel. A gente nunca mais viu ela. E se alguém tá com isso? Se alguém pegou essa grana, não fui eu já te disse, mas você não aceita. Afirmará ele. O silêncio se instalará por um instante. Ambos se encararão como se naquele segundo estivessem revivendo todos os péssimos acontecimentos. Ah, Maria de Fátima, dirá Ivan por fim. Foi ela? Só pode ter sido ela, Raquel. Raquel respirará fundo com os olhos marejados. Ivan, para de culpar minha filha e pelo amor assume que foi você e entrega essa mala. Esse dinheiro pode custar minha vida. Falará a mulher. Olha, Raquel, chega de dúvida. Eu vou resolver isso, tá? De uma vez por todas, nem que eu tenha aqui cara a cara com Marco Aurélio, com detetive, com o que for. Mas eu não vou permitir que você continue sendo ameaçada por culpa de alguém que fez o errado. Mas, como eu já disse, não fui eu. Raquel se aproximará e num impulso tocará o braço dele. Olha, Ivan, você ainda tá disposto a se arriscar por mim? Mesmo depois de tudo? Ivan hesitará. Seu olhar será sério, mas ainda carregado de dor. Não é mais só por você, Raquel. É por mim, pela verdade, pela minha honra. Responderá ele, sem tirar os olhos dos dela. O rapaz então dirá que precisa fazer uma coisa e sairá, deixando Raquel sozinha ali. Pouco tempo depois, Ivan aparecerá no campeonato de xadrez. Alguns convidados cochicharão. Mais uma em especial deixará escapar um sorriso discreto ao vê-lo. Heleninha, encostada junto a uma coluna, ela se aproximará lentamente, os olhos acesos pela surpresa. Ivan, você por aqui? Dirá ela, com um ar leve e um brilho contido no olhar. Que bom que você veio. Ivan esboçará um pequeno sorriso. Eu vim. Achei que seria interessante aparecer. A vida às vezes é como xadrez, né?
A gente tem que estar no lugar certo e na hora certa. Responderá enigmático. Heleninha dará uma risada discreta. Eu soube que você e Raquel terminaram? Dirá ela, observando a reação do Ivan. Soube bem. Responderá ele de forma seca, porém respeitosa. Mas hoje eu não vim para falar do passado, eu vim para ajustar umas contas com o presente. Decretará ele, que seguirá andando, deixando Heleninha intrigada, mas claramente encantada por ele. Do outro lado do salão, Maria de Fátima estará bebendo mais uma taça de espumante, tentando manter a pose, mas ao avistar Ivan caminhando em sua direção, seu corpo congelará. Não, ele não teria coragem de fazer isso, pensará, enquanto seus dedos apertarão o cristal da taça com força. Ivan, no entanto, não irá direto a ela. Ele subirá os 3 pequenos degraus do tablado montado ao fundo do salão. Todos os olhares se voltarão para ele. Celina tentará entender o que está acontecendo. Odete Reutemann, de longe, o observará com os olhos semicerrados. Ivan, então, erguerá levemente as mãos. Boa noite a todos. Me perdoem pela interrupção, mas antes que esse torneio comece, eu gostaria de dizer algumas palavras. Um burburinho se espalhará pelo salão. Fátima ficará pálida. Olha, eu não costumo discursar, mas diante do que está acontecendo nos bastidores desse jogo, eu não tô falando só do tabuleiro. Eu me senti obrigado a falar isso. Ele respirará fundo e deixará a bomba cair. Hoje, nesta sala, está presente a pessoa que roubou $1 milhão. Dinheiro que foi desviado da TCA. Dinheiro sujo. Dinheiro que era do Marco Aurélio. E que deveria ter sido devolvido. Um silêncio tomará conta do ambiente. Esse dinheiro chegou a Raquel e a mim por engano. Nós iríamos devolver, mas ele simplesmente desapareceu. E a pessoa que roubou está presente aqui hoje. Os olhos de todos começarão a procurar. Fátima, com o rosto completamente branco, dará um passo para trás. Ivan apontará direto para ela. Foi você, Maria de Fátima. Você roubou a mala. Você sabia de tudo. E você tá mentindo desde o início. Um choque atravessará o salão. Odete dirá: O quê? Avançando 2 passos. Fátima, sem saber onde se enfiar, tentará fugir. Ivan continuará o discurso. E mais, esse dinheiro é resultado de falcatruas do próprio diretor da TCA. Foi desviado de contratos fictícios ocultando em pastas fantasmas. O Marco Aurélio tentou esconder isso de vocês e usou gente para me ameaçar, para tentar me silenciar, mas não conseguiu. Odete se aproximará com uma expressão que misturava fúria e contenção. Você tem ideia da gravidade do que está dizendo, rapaz? Dirá ela com a voz firme. Ivan a enfrentará com o mesmo tom. Eu tenho, e eu sei que a senhora, mais do que ninguém aqui, também sabe do que seu genro é capaz. Odete ficará pálida de raiva. E agora, você gostaria que o Ivan conseguisse provar para Raquel que é inocente e não roubou os dólares? Sim ou não? E a Raquel, ela é muito boba de acreditar nas mentiras da própria filha bandida. Ou ela não tem culpa de nada? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para vocês mais um vídeo surpreendente da novela.
clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela. Até mais!